Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui a gente, tá? Para a gente continuar a nossa jornada, né pessoal? Da nossa consciência, tá? Aqui nessa realidade. É uma oportunidade, né? Que Deus está dando a gente de estar aqui para fazer o bem, né? Fazer as boas obras, fazer o bem, né? Nos redimir de muitas coisas que a gente cometeu, tá, pessoal? Isso é importante, tá? É importante para o processo da nossa consciência. E nesse processo, né, pessoal, a gente está tendo progresso, né? Se alguém não está tendo progresso, né, em algum grupo religioso que ele está, tá faltando aí se firmarem na verdade, tá? As pessoas estão faltando a se conectar à espiritualidade dela verdadeiramente, tá? E eu sinto muito que existe muitos grupos, tá, pessoal? Que tem pessoas ainda que estão criança, sabe? Criança espiritual, tá? Não cresce, tá? Tem outras até que nem nasce, tá, pessoal? Então, por isso que temos que analisar se estamos no progresso verdadeiramente, está acontecendo progresso nas nossas vidas, né? Na vida espiritual, né? A gente tem que analisar isso, tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Que eu vi aí que vocês... Nossa, uma visualização muito boa, né? Comentários também muito bom. O vídeo que eu gravei aí, não foi, pessoal? Vídeo interessante, né? Falando da tristeza, né, pessoal? E que existe nível dessa tristeza. Se ela chegar em um nível profundo, né? Aí a pessoa já está na depressão, tá? Ela já está. E aí é a maioria das pessoas só vão buscar ajuda quando chegar esse nível profundo de tristeza, tá? Pela falta, né, pessoal, da conexão que ela tem com Deus, com a espiritualidade dela, vai levando ela para essa frequência baixa, né? Pela falta do despertar, do trabalho da espiritualidade, tá? É um conjunto de muitas coisas, tá? E aí tem pessoas que já têm muito tempo, tá? Quando vê, ela já está numa tristeza profunda que a gente aqui conhece como é que se diz? Depressão, né? Depressão, melancolia, né? Esses conceitos aí que os médicos têm trazido. Tá? Graças a Deus, foi o vídeo de ontem, né? É bom, tá, pessoal? Se você está assim, tá vendo, viu meu vídeo aí sobre isso, procure ajuda, tá, pessoal? Procure a buscar a espiritualidade, a Deus, tá? Para que você saia dessa frequência, tá certo? Viu aí, pessoal? Fiz a barba, né? Eu não consigo ficar com barba, né, pessoal? Você viu que ontem eu reparei no vídeo, eu assisti ontem, né, meu vídeo. Eu vi que eu tava coçando aqui, ó. Vocês devem ter reparado, né? É, porque minha pele, cabelo, ele começa a coçar. Então, por isso que eu faço, tá? Para ficar mais livre. É, dá uma aparência de mais jovem, né, pessoal? Porque eu sou mais jovem, tá? Mas eu já tô chegando ao cinquentinha, tá? Cinquentinha, né? Parece ou não? Por isso que quando eu estava no grupo religioso, que eu fui na igreja, eu disse,
Ou é esse jovem aí que vai falar da palavra de Deus? É esse jovem aí? É? Porque eu sempre fiz a barba e aparento um pouco mais jovem, né, pessoal? É graças a Deus, mas e as pessoas que ele acha que é o mais velho, pessoa com barba branca, cabelo branco, é que vai ter mais sabedoria, né? Não, é, não necessariamente, tá? É, eu entendo esse tipo de pensamento dessas pessoas. Acha que a cronologia física tem a ver com a cronologia espiritual. Não tem, tá? Mas é assim, tá, pessoal? Então, por que eu estou dando essa introdução aqui toda, pessoal? Porque meu tema hoje, cadê meu tema? Cadê, pessoal? Cadê? Achei. Achei aqui, deu uma luz, né? Um tema, um conceito que eu falei ontem, né? E eu venho explicar isso aqui também. Tudo aqui é explicado, pessoal, tá? Por isso, pessoal, não tire conclusão quando você vê um vídeo meu, tá? Eu sei que você tem conceitos religiosos de grupos aí. Eu não sei qual é o grupo que você é, evangélico, católico, espírita, né? Um grupo espiritualista, eu não sei, tá? Mas eu sei que essas pessoas já pegaram alguns conceitos de algum grupo desse, de algum líder que está ensinando, tá? E aí quando vê eu falando alguma coisa diferente, tá? Já começa a colocar meu vídeo para escanteio. Não vou assistir mais, não. Isso não é de Deus, não. Então, ele já tira a conclusão pelo um vídeo, uma palavra que eu falei, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso, tá, pessoal? De explicar cada conceito que eu falei, que às vezes é um conceito que a pessoa não ouviu, não sabe o que é. Então, venham aqui explicar sobre isso, tá? Para que não aconteça isso de você deixar de estar estudando, de estar observando o que eu estou falando. Porque você não é obrigado a tomar logo a decisão, eu vou para o grupo do irmão Samuel. Não tem grupo aqui. O grupo já é o grupo de Cristo, tá? Tá, pessoal? Se você aceita a Cristo, você é de Cristo, você faz parte do grupo, tá? Agora, como é que se diz? A gente está aqui estudando, tá? Eu abri o canal para isso, para explicarem coisas, tirar a nuvem negra, né, que está na nossa mente. Eu mesmo tinha, pessoal, muitas nuvens negras. Teve pessoas aqui no meu canal que tinha muitas nuvens negras. Ela perseverou assistindo aqui, isso foi tirado dela, essa nuvem negra, tá? E hoje, nossa, tem pessoas aqui, pessoal, que o progresso espiritual dessa pessoa, ela já pode gravar até vídeo, ensinar, ela já pode estar orando, meditando pelas pessoas, porque ela já tem um entendimento, ela tem uma sensibilidade, uma conexão com a espiritualidade, né? Ela pode fazer isso. Tem pessoas aqui no meu canal assim, pessoal. Pelo progresso, o progresso que ela teve através aqui do meu ensinamento. É isso, pessoal. Eu quero passar o conhecimento para que vocês se tornem mestre mesmo. Comece a ensinar, tá? É o que Cristo mandou o discípulo fazer, né? Vai e faça discípulo, né? Fazer discípulo. Você tem que fazer outro discípulo para que isso vá sendo passado para frente, essas informações, tá? Principalmente as informações corretas, tá, pessoal? Porque o que existe de informação incorreta aí não tá no gibi, tá? Ontem eu vi um vídeo, né, que o outro tava reclamando do outro, reclamando dos desengrejados, tá dizendo que desengrejado é de Satanás, aí o outro lá replica,
aquele bate-boca, né? Eu vendo esse vídeo, tá? Mas é porque a pessoa não entende, pessoal. A pessoa, quando não é espiritual, ela não vai entender o que é igreja espiritual. Ela só vai entender que é uma igreja física. Não tem jeito, tá? Essas pessoas que ainda não nasceram, não tiveram a conexão com ela, não vai entender isso, que a igreja é espiritual. Então, aí estava tendo um bate-boca, então não vai levar ninguém a nada, tá, pessoal? Ele não vai querer largar, porque ele não tem um raciocínio ainda espiritual, ele tem um raciocínio físico. Ele diz, não, tem que ter um lugar lá, um pastor tem que ter um lugar para eu ir, tá? É por isso que tem muita gente aqui ainda que não despertou a consciência, não nasceu de novo. Ela fica perguntando o lugar físico. Aonde é que a gente vai, irmão Samuel, para ver você falar aí da palavra de Deus? Então, mas eu entendo essas pessoas, tá? Não discuta, pessoal. Não, a pessoa não vai entender. É o nível de consciência que ela tá, pessoal. É o nível de. Ela não vai entender o que é a igreja. Que não precisa fazer a igreja. A igreja já existe há mais de 2000 anos, né? A igreja já existe há mais de 2000 anos. A igreja espiritual. Entende? Mas é isso, porque começou pela uma mãe, né? A Matrix, a mãe de toda a igreja. Você sabe qual é? Que tem até aí o novo Papa aí, né? Que é duvidoso aí, tá? Você sabe qual é a igreja. Então, essa é a mãe que criou isso aí e que essas filhas dessa mãe saíram desse tipo de pensamento, de pensar que a igreja é isso aqui, é essa coisa física aí, tá? É isso, é assim que começou esse tipo de pensamento, tá? E aí, essas pessoas são filho da mãe, né? A mãe, você sabe qual é? Que tem o novo Papa, né? Você sabe? Então, essas filhas aí, que são as protestantes, né? São chamadas de igrejas protestantes, então, saíram dessa daí. Então, por isso que eles não concebem se não tiverem algum espaço físico, estiverem juntos, tá? Então não adianta, tá? Vai discutir aí, vai bater boca, vai acontecer o que acontecer. Por que eu estou falando isso, pessoal? Dessa introdução toda aqui, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a gente vai falar aqui sobre o que é o progresso, né? Tem na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, mas aqui é o que é o progresso espiritual. Então, é o progresso do espírito, da alma da pessoa. Não é esse progresso aí que está escrito na bandeira ordem e progresso, né? Bandeira do Brasil. Não é esse progresso, tá? Progresso físico, não é isso. Aí ele fala, e como podemos desenvolver a nossa alma e espírito? Então, e como a gente pode desenvolver, pessoal? É uma pergunta que eu estou botando também, né? Como é que a gente pode e como podemos desenvolver a nossa alma e espírito? Porque a gente desenvolve aqui o nosso físico, né? Tem pessoas que melhoram, vai fazer exercício, come bem, né? Mas como é que a gente faz para alimentar o espírito, desenvolver ele, crescer? Como é que faz? Se você é espiritual, se você acredita que tem uma alma e um espírito, se você nasceu do espírito, tá? Aí você vai desenvolver. Aquele que não nasceu do espírito, tá? Ele não é espiritual, ele não vai desenvolver. Ele primeiro precisa despertar essa consciência, que é o espírito, né? Para que ele entre num desenvolvimento
de ele ir crescendo e ele ter esse progresso espiritual, tá? Entende, pessoal? Então, vamos lá para o nosso estudo, saber o que é esse progresso espiritual? Vamos lá? Então, ele fala o progresso espiritual, de forma geral, né? Refere-se a um crescimento e um desenvolvimento da alma e do espírito, geralmente associada a uma maior compreensão e conexão com o divino e com o propósito maior da vida. Então, pessoal, o que é que ele fala? O que é que ele fala que é esse progresso espiritual? O que é que ele fala? Ele fala de uma forma geral, né, de todos os grupos, é um crescimento e um desenvolvimento da alma e do espírito. Então, para ver se sua alma desenvolveu. Geralmente está associado a uma maior compreensão. Então, uma expansão da consciência desse espírito. Então, ele tem maior compreensão das coisas. A conexão com o divino, então ele tem uma conexão. E com o propósito maior da vida. Então, ele tem um compromisso com o propósito da vida que ele veio fazer aqui. Então, é uma consciência que tem compreensão dessas coisas. Então, se uma pessoa ainda não tem compreensão dessas coisas, ela ainda está dormindo, ela precisa ser acordada, tá? Despertar a consciência para ela entrar nesse progresso espiritual, nesse desenvolvimento, porque é um crescimento e desenvolvimento da alma e do espírito. Entendeu, pessoal? Entendeu? Então, por isso que pessoas aqui que despertaram no meu canal, tá? Eu tô vendo que algumas pessoas que eu converso, pela conversa que eu tô tendo com essa pessoa, nossa, pessoal, essa pessoa cresceu bastante, tá? Frequência, a maneira, tá? O pensamento. Então, é uma pessoa que está apta também a ensinar sobre essa espiritualidade, né? Tá com sensibilidade, tá com paciência, tá com, sabe, tendo controle das coisas. Então, tem que, quando você chegar nisso, você vai ser usado, né, como pedra viva. É isso que Pedro fala lá. Você vai ser usado também pela espiritualidade. Porque você está se tornando um adulto, né, pessoal? Está se tornando um adulto espiritual. E adulto é para trabalhar na boa obra, tá? Entende? Então, quando você é criança, você não vai ter um trabalho espiritual, a espiritualidade não vai dar um trabalho a você, porque você é criança. Criança não trabalha. Ainda não tem discernimento de muitas coisas. Ele vai dar a adulto, porque adulto tem responsabilidade, né? Aí ele fala, isso pode envolver aprimorar virtudes, cultivar a consciência, então expandir, né? Desenvolver a inteligência, então, inteligência emocional, começar a se equilibrar, né? Emocionalmente. E praticar o bem. Então, ele fala que esse progresso espiritual vai envolver esse trabalho espiritual, que é desenvolver a virtude que tem na alma, cultivar a consciência, expandir, né? Desenvolver a inteligência emocional, então, começar a trabalhar as emoções, equilibrar a mente, tá? Quando você está assim nesse preparo, você pode ser usado, tá? Porque você não pode reagir, né? Ficar batendo boca, como eu vi aí o cara lá perdendo o controle, tá, pessoal? Não pode, tá?
tem que ter a sabedoria para como entender que essas pessoas, o nível dessas pessoas, tá? Entende? É isso que a gente tem que desenvolver, tá? Aí ele fala, desenvolver o desenvolvimento da consciência e da inteligência, né? O progresso espiritual implica na capacidade de discernir o bem e o mal. Então, é onde você consegue discernir o bem e o mal, de tomar decisões e de desenvolver a intuição. Então, a inteligência emocional é isso. É aquela capacidade que você desenvolveu uma intuição espiritual, de ser guiado por essa intuição. Porque se não acontece isso, pessoal, tá? Ainda você é uma criança, você não está pronto ainda a assumir uma responsabilidade. Mas é isso, se você ainda não desenvolveu, vai depender da frequência que você busca, da maneira da intensidade que você busca essas coisas espirituais. Tem pessoas que assistem meu vídeo assim, assiste um vídeo uma semana, aí na outra semana, ou então no outro mês, ela vai assistir outro vídeo. Então, a intensidade não é muita. Então, você vai ser lento o seu desenvolvimento. Vai acontecer se você perseverar? Vai, mas vai demorar mais. Mas tem pessoas aqui que estão assíduas, estão numa maneira. Então, o desenvolvimento dessa pessoa é mais acelerado. Vai depender de você, pessoal, tá? Aí ele fala, como é que se diz? Ele fala que é a prática do bem. Então, a prática do bem como ação de caridade, amor, é importante indicador de progresso espiritual. Então, quando a pessoa começa a ser mais, ter ações de caridade, de amor, de compaixão, isso indica que a pessoa está nesse progresso. Ela não está pensando só no umbigo dela, né? Quando a pessoa começa a praticar, fazer um trabalho que faz o bem a outra pessoa. Então, já é um indicador que você está crescendo, está num progresso de crescimento, tá? Você está começando a entender qual é a situação que você veio fazer aqui, tá? Ele fala conexão com o divino, né? Ele fala que o progresso espiritual pode envolver uma maior compreensão e conexão com o divino, seja através de oração, meditação ou de outras práticas religiosas, né? Então, né? Você, quando a pessoa começa a buscar ter desejo de orar, de meditar, de estudar, de ler, tá? Pela frequência que as pessoas frequentam meus vídeos aqui, eu vejo que ela está tendo vontade disso. Então, é um progresso que você já está tendo, tá? Aí começa a vir desejo de orar, de meditar, de ler a Bíblia. Teve muitas pessoas que chegaram aqui, pessoal, que já tinha um bom tempo que não orava, não meditava e nem lia as escrituras. Não tinha ânimo, não tinha. Quando começou a assistir, começou a dar ânimo nela. Então, é um indicador de que o progresso espiritual está acontecendo na sua vida. Aí ele fala, viver de acordo com a verdade. Então, ao buscar pela verdade e a vivência de acordo com ela são fundamentais no progresso espiritual. Então, para que você entre no progresso verdadeiramente, você tem que buscar a verdade. Curte o que custar, tá? Né? Tem até uma música aí, né? Curte o que custar.
eternamente que me leve para sempre. Então, custe o que custar, você tem que buscar a verdade, pessoal. Sem a verdade na sua alma, a essência da verdade na sua alma, não vai haver crescimento. Por isso, pessoal, aonde os grupos, aonde não coloca a verdade, tá? Tem erro. A pessoa não progride espiritualmente, ela não cresce. Ela é tipo o joio, é o fermento, né? Fermento do fariseu, ela cresce enganosamente. Então, cresce para o outro lado, cresce o lado do engano. Então, veja quantas religiões agora produziram muitos falsos profetas aí. Coloca aí nos comentários. Você acha que os grupos religiosos que estão aí produziu mais falso profeta ou pessoas verdadeiras? Entende, pessoal? Por isso que eu não tenho que abrir mão, tá? Eu posso até ter meu erro, tá? Meu erro pessoal, mas não posso abrir mão de estar aqui buscando, falando a verdade para você. Vai doer um pouquinho? Vai doer, tá, pessoal? Porque a verdade não é fácil de a gente assimilar, tá? Principalmente quando a gente recebeu a mentira. Não é fácil, mas é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Não tem para onde correr. Ele diz que são o fundamento do progresso espiritual. Então, fundamento é o quê? Pilar, né? Onde você cava para construir a casa espiritual. Então, é fundamento você buscar a verdade e vivenciar de acordo com elas. Você tem que viver de acordo com essa verdade. Senão, tá fora, pessoal, tá fora da espiritualidade. Eu falo sempre aqui, tá fora. Não é assim, tá fora. Aí tem muita gente que se... Às vezes porque ele é de um grupo, né? Aí se invoca comigo, tá? Mas é uma verdade. E às vezes, como é que você vai engolir isso? Como é que você vai digerir essa verdade? Tá? Aí, outra coisa para a gente dizer, a importância da fé. Então, não, a gente não pode ter progresso espiritual se a gente não colocar esse elemento aqui essencial que é a fé, tá? Porque senão a gente não cresce. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia, nossa pessoal, é correta, tá? Quando a gente vai cafungando, né? Cavando fundo, a gente vai ver como a Bíblia tá, os apóstolos escreveram coisas corretíssimas, pessoal. Então, sem fé é impossível agradar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus e ter crescimento espiritual. Porque quem dá o crescimento ao espírito, à alma da pessoa, é o próprio Deus. Então, se você não tem fé para não agradar, não vai haver crescimento, pessoal. Não existe isso, tá? Sem conexão com Deus, não existe crescimento, tá? Então, a fé é o vigor, então, a força, né? A atenção plena e a concentração e a sabedoria são virtudes importantes no caminho do progresso espiritual. Então, você tem que ter fé, o vigor, a atenção plena, concentração nesse caminho e sabedoria, né? Que são virtudes, né? Importantes para o progresso. Então, você tem que ter esse elemento para ir trabalhando esse elemento para que você tenha o progresso. Para que Deus faça o crescimento em você. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? O progresso do crescimento. Então, o progresso espiritual é um processo contínuo e gradual que se desenvolve ao longo da vida, similar ao crescimento físico. Então, ele está dizendo que esse progresso tem que ser contínuo, tá? E gradual. Não é de uma hora para outra, tá? Como muitos pensam,
eu aceitei Jesus, me batizei, pronto, já estou pronto agora. Não, não é assim, tá, pessoal? É gradualmente, você vai ter progresso, você pode até ter nascido, tá? Espiritualmente, nasceu a criança. Espero que não nasça um bebê born, né? Um bebê falsificado. Tem que nascer o nascimento verdadeiro, tá? Não, o nascimento verdadeiro é aquele que está apoiado na verdade. Quando é o nascimento falso, é quando você está apoiado na mentira, no engano. Aí houve o nascimento contrário do que é para que você nascesse. Então, você nasce, mas de uma forma enganosa. Então, se torna um falso profeta. Entende, pessoal? A gente tem que entender isso, tá? Espero que você não nasça um bebê born, né? É born, né? Você sabe qual é o bebê, tá? Então, ele diz que esse desenvolvimento é ao longo da vida. É similar ao crescimento espiritual. Então, como é que a gente cresceu fisicamente? Então, é similar ao crescimento físico do corpo. Como é que nosso corpo cresceu, pessoal? A gente foi bebê, criança, né? Adolescente, né? E agora a gente chegou na fase adulta. Não é assim? Isso levou um certo tipo de tempo, né? Foi gradual para a gente chegar nessa fase de adulto que a gente está hoje. Não é isso, pessoal? Passou muita experiência, fez bagunça, algumas bagunças e tudo tal, mas estamos aqui, adulto, fisicamente. Agora, espiritualmente é a mesma coisa que ele falou. Depois que você nasce espiritual, você é uma criança. Você tem que tomar leite, né? O leitinho puro, e vai crescendo. Quando você crescendo espiritualmente, o que você vai se tornar um adolescente, né? Vai ficar embirrado, depois vai se tornar um adulto, o qual você vai estar preparado para trabalhar para a espiritualidade. Entende, pessoal? É claro? Aí o que mais? À medida que estudamos a filosofia, as escrituras e a espiritualidade, a pessoa vai aos poucos absorvendo seus ensinamentos e dando vazão ao próprio eu. Então, ao próprio eu superior, ao eu, né, interior da pessoa. Aquele eu espiritual. Quando você começa a desenvolver, a estudar filosofia, escritura, espiritualidade, então você aos poucos, né, vai absorvendo esse ensinamento, vai dando vazão ao seu próprio eu. Qual eu? O eu inferior? O ego? Não. O eu espiritual, o eu superior, pessoal. Você vai dando vazão a esse lado espiritual. Ao descobrir a realidade da vida, passa a ter uma nova percepção do mundo em que vive. Então, quando você começa a despertar esse eu interior, esse eu superior, você, através do estudo, do conhecimento que você está buscando, então você começa a ter uma nova percepção. Foi o que aconteceu aqui com meus inscritos aqui do meu canal. É isso que está acontecendo com você, tá? E eu estou analisando cada pessoa aqui, o progresso que ela está tendo, tá? Progresso espiritual, onde ela está, qual o nível de consciência, se ainda ela está criança, ela está adolescente ou ela já é uma pessoa adulta espiritual. Eu estou olhando isso porque dá sinais de que a pessoa está amadurecendo espiritualmente. Então, aprende a conviver com semelhante. Então, é um sinal de que você está amadurecendo. Você aprende a viver com semelhante, com todo tipo aqui, tá? E aqui nessa realidade tem todo tipo de consciência, tá? Saber lidar com as aflições do dia a dia. Então,
saber lidar com cada aflição que a gente passa aqui. Então, é sinal de que se você começa a lidar com aquela situação tranquila, não lhe abala, é que você está amadurecendo. O que também é extremamente importante, então, é saber lidar com as aflições e saber conviver com o semelhante, ter paciência, tá? Eu sei que algumas pessoas aqui tiram nossas paciências. É consciência, essas consciências não é fácil, tá, pessoal? Mas o quê? Às vezes até Deus permitindo que aquela consciência esteja do nosso lado para ver se aprende alguma coisa e para ver se a gente começa a treinar a nossa paciência, treinar as coisas espirituais da gente. É a espiritualidade, às vezes, até permitindo. Você diz, tira essa pessoa do meu caminho. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Mandando tirar aquele enviado de Satanás do caminho dele, né? Às vezes a gente quer que tire do caminho mesmo, né, pessoal? Mas às vezes ali tá testando você, tá lapidando você, tá? Aquela outra pessoa não sabe, tá? Ela não sabe sobre isso. Ela está sendo usada, às vezes até usada pelo inimigo, tá? Para fringir você, tá? Mas é para que você trabalhe a paciência, trabalhe o amor, trabalhe, entende? Saber lidar com essas aflições do dia a dia. Não é fácil, né, pessoal? Você vê que a gente espiritual, a vida da gente não é fácil, pessoal, tá? Mas a gente vai ter que caminhar. Ou você vai ficar parado. Você não vai ter progresso. Você vai ter que caminhar, pessoal. Aí ele fala, muitas vezes as pessoas se angustiam porque não sabem sequer o que fazer neste planeta escola. Então, aqui é o sistema Terra, que é uma escola, tá, pessoal? Como é que se diz? A gente é colocado aqui para a gente aprender. Escola, na hora que você vai para a escola, manda a criança. É o quê? Para a gente aprender, né? Aí ele fala, não tendo o direcionamento seguro em sua vida. Descontrola-se por qualquer coisa. Então, quando a gente não trabalha a espiritualidade, isso que acontece, pessoal. A gente não tem o conhecimento, não sabe que a gente está numa escola, a gente está aqui. Então, tem pessoas que estão assim, pessoal. Então, ele se descontrola por qualquer coisa. Então, uma pessoa que é madura, teve um progresso espiritual, ela tem consciência disso. Ela sabe os níveis de consciência que tem por aqui. Ela sabe o nível que ela está de consciência. Ela sabe do compromisso de vida dela aqui, da missão. Então, é uma pessoa que está madura. É isso que é uma pessoa que teve progresso. Agora, se você não sabe disso, ainda se envolve com as coisas aqui, né? Se descontrola pelas coisas que acontecem aqui. Ainda você precisa ter o progresso, tá? Se você despertou a consciência, você está no caminho, né? Está começando a entender, está gatinhando, né? Continue que você vai ter o progresso e você vai ser uma pessoa que vai se tornar adulto e vai ter uma responsabilidade, vai ser usado pela espiritual. Ele fala, além ainda sem direção, ao invés de seguirem com passos firmes a trajetória evolutiva que planejaram no mundo de estágio para alcançar seu objetivo, então, mesmo assim, tá, pessoal, que se você ainda está descontrolado, você tem que caminhar na direção certa, da verdade, né? Você tem que seguir, porque a gente tem deslize, tá? Nessa trajetória evolutiva a gente está aprendendo, mas você tem que, olha, aqui a verdade, eu tenho que buscar a verdade, então você tem que colocar isso como parâmetro, para você não perder o caminho, tá?
Porque, por exemplo, a pessoa está no caminho, mas ela pode parar, descansar, cansei, ter problemas no caminho, um buraco. Mas ela disse: tudo bem, vamos achar outro caminho e continuar a nossa jornada. É isso que você tem que fazer. Não tem que desistir, parar no caminho. Tá? Nessa trajetória da consciência que a gente está aqui nessa realidade. Aí ele fala: estudar com empenho a espiritualidade e buscar o conhecimento dos porquês da vida. Então, quando você estuda, se empenha a estudar, você tem que buscar o conhecimento dos porquês da vida. Então, por que isso? Por que aquilo? Então, quando uma pessoa está assim, ela está entrando nesse processo, pessoal. E por isso que eu digo, se vocês têm dúvida, coloque seus porquê aqui. Agora, você está com medo de achar esse porquê, essa resposta? Porque tem muita gente que tem medo de perguntar, de se confrontar com o que a espiritualidade verdadeiramente vai falar. Ela vai ser responsável, porque enquanto ela não sabia, ela estava inconsciente. Mas aqui é para a gente sair da inconsciência, pessoal. Aqui é os nossos porquê tem que cair por terra. Por isso que tem muitas pessoas antigas agora aqui que não faz mais pergunta a mim. Acabou os porquê, foi? Acabou os porquê, pessoal, tá? Porque você vê que quando o espírito está dirigindo, a pessoa já começa a entender as coisas, ela já começa a ser mais... Quando é criança, começa a perguntar o que é isso. É igual uma criança fica perguntando, então, por que aquilo, meu pai? Por que aquilo? Porque ele tá ainda não entende. Entende? É a mesma coisa, tá? Aí ele fala, não se trata de buscar um conhecimento que leva o progresso de natureza material, mas de conhecimento que engrandece o espírito. Então, esse conhecimento não é um conhecimento, conhecimento aí de coisas de natureza material, de ciência, não é esse conhecimento. É o conhecimento, que é o conhecimento da graça de Cristo, né? É o conhecimento que engrandece o espírito. Então, conhecimentos profundos, virtudes profundas que a gente tem que desenvolver, é esse desenvolvimento, é esse progresso que a gente está olhando. Tá, pessoal? Porque pensa, a pessoa é igual eu vi a pastora, aquele que não tiver a faculdade não vai pregar na minha igreja, aquele que... Eu digo, a igreja dela sim, mas na igreja de Cristo verdadeira vai pregar a essa pessoa, tá? Porque é isso, pessoal. Você vê como é que tem esses grupos? Se você não tem um diploma de faculdade, não vai pregar na igreja dessa pastora. Eu vi ela falar. Não, se você não tiver faculdade, você não vai pregar. Então, não é esse conhecimento, tá? Que o espírito, o progresso do espírito. Então, você vê como essas pessoas estão tudo carnal, pessoal. Escolhe outros carnais. Então, como é que esses grupos, pessoal, eles vão fazer outras pessoas crescer? Entende? Eu sinto muito, tá, pessoal, em estar falando isso aqui, mas eu tenho que falar isso aqui porque para ensinar vocês o correto, tá? Qual é o nosso progresso, qual é o nosso conhecimento que a gente tem que buscar para o espírito crescer, tá? Eu tenho que passar isso aqui para vocês. E eu tô vendo muitos, igual como eu vi dessa pastora. Ela falou, aquele que não tiver uma faculdade, um diploma, ele não vai pregar na minha igreja. Tá? Então vocês aí que não tem diploma, não vai pregar na igreja da pastora, tá? Aí ele fala, as pessoas podem tirar melhor proveito do viver absorvendo o que ocorre no entorno dela mesma. Então, ele está falando que
a vida, o que está acontecendo em torno, se você está observando, isso vai ensinar você, tá? Pois a cada momento sempre irão descobrir algo de novo que dignifica a existência. Então, você vai aprender convivendo. Então, por isso que às vezes tem um enviado de Satanás que fica do nosso lado, tá? E fazer igual a Paulo, tira essa pessoa do meu caminho aí, tá atrapalhando eu. Não, aí o que é que Deus vai falar? A minha graça te basta, tá? A minha graça, fique na sua, deixe ele, faça o seu trabalho. Mas não é fácil, tá, pessoal? Uma pessoa funigando a gente, querendo tirar a gente do desequilíbrio, da visão espiritual que a gente está querendo construir. É difícil, tá? Mas é isso, pessoal. Faz parte do processo aqui, tá? Aí ele fala, o arcabouço espiritual, então, né? Ou aquele arcabouço que significa você ter uma estrutura espiritual de uma pessoa é inumerável existência, não continua na contínua jornada evolutiva. Não é a forma por coisas menores, por fazer algo apenas por fazer. Portanto, dá o mesmo passo que outros dão. Então, esse progresso espiritual, né, pessoal? É uma coisa contínua e evolutiva. Não é uma forma por coisas menores, por fazer algo por fazer. Então, você não vai fazer algo por fazer, você vai fazer algo que tenha sentido, que você tenha prazer, que você... É isso que está faltando para as pessoas. Tem pessoas que estão fazendo coisa, mas não é uma coisa que está vindo da alma dela. Aí não tem prazer, pessoal. Está fazendo por fazer, como as outras pessoas estão. Não é assim. Então, quando você for fazer algo, principalmente algo espiritual, o trabalho da espiritualidade, a obra, boa obra, você vai fazer algo, né? Não apenas você vai fazer algo que tenha sentido para a sua vida. É isso, pessoal. É isso que está faltando para as pessoas, tá? Ele fala, sua estrutura é construída por conquistas individuais, que revela autoconfiança, uma independência espiritual conquistada passo a passo, valendo-se do próprio recursos morais, então, da ética moral e da ética e da moral também espiritual. Então, temos que utilizar esse recurso, tá? A nossa conquista, independência espiritual. Então, livre, independência é que você está livre. Então, você só pode se tornar livre quando você se tornar adulto, pessoal. Aí você tem responsabilidade, você começa a dirigir tanto você, como até outras pessoas que estão, criança. Você não é dono da pessoa, tá? Por isso que aqui eu não sou dono de vocês, tá? Eu só estou guiando vocês, dirigindo. Vocês ainda que estão criança, tá? Não estão entendendo essas coisas espirituais. Só estou guiando. Quando vocês se tornarem, você ter um progresso espiritual, você se tornarem adulto, você vai caminhar por sua própria perna. Você vai conquistar essa independência espiritual. Você é livre, tá? Entende? Mas não é o que acontece. Muitos grupos, pessoas com mais de 30, 50 anos, pessoal, ainda dependente lá, ainda com criancice. A minha igreja é verdade, a minha igreja é verdade. Ai, é meu pastor, eu não largo meu pastor para nada. É criança, pessoal, tá? Mas é isso. Por quê? Porque não está tendo crescimento espiritual. E é isso que os pastores estão fazendo. Estão criando a síndrome de Peter Pan nessas pessoas.
essas pessoas não crescem, pessoal. Não se torna um canal também da espiritualidade, um canal de bênção para ser usado pela espiritualidade. Fica lá ainda na criancice. É verdade, só a minha igreja. É só a minha igreja que é verdade. Então, nossa, pessoal, eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês. Por quê? Vocês que vieram de lá, tá aqui no meu canal, vocês viram o progresso espiritual na sua vida. Eu até já mandei você medir aqui, né? Se você era o mesmo que quando começou aqui no meu canal. Veja se você é o mesmo que começou aqui no meu canal. Vocês cresceram, não foi? Então, esse é o progresso espiritual. Tem que crescer mais, tá, pessoal? Para vocês se tornarem livre, adulto, responsável sobre a sua espiritualidade. Porque, pessoal, eu não vou ficar aqui, já orou, irmão? Já meditou? Não sei o quê? Isso é criancice, tá, pessoal? E você ficar dependente, aí criar uma dependência igual a de mim. Ai, você é meu pastor, meu Samuelzinho, meu pastor. Não quero isso, tá, pessoal? Eu quero que você cresça, desperte, cresça, para ter responsabilidade, tá? Aí ele fala, o progresso espiritual é a necessidade de todo o coração que busca a Deus. Entender que progredir é estar sempre mais próximo dele. Então, você tem que entender que esse progresso só vai acontecer quando você buscar a Deus de todo o coração. Então, se não for de todo o coração, esqueça, pessoal. Não vai haver. Por quê? Quem vai dar esse progresso, crescimento espiritual para a sua alma e espírito é o próprio Deus. Então, tem que se aproximar dele. Mas como é que você encontra Deus, pessoal? Irmão Samuel, como é que eu posso encontrar Deus, desenvolver essa minha espiritualidade, a minha alma crescer? Como é que eu faço isso, irmão? É você buscar de todo o coração. Senão, não encontra Deus. Foi isso que ele falou a Jeremias. A Isaías também, né? Jeremias, esse povo aí me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Manda ele buscar com sinceridade. Tá? Senão, não acontece. A mágica não acontece, tá? O que mais, pessoal? Aí ele fala, então, como faz para alcançar sempre mais estar próximo de Deus? Como é que faz? Buscar de todo o coração. Como, de fato, fazer progresso espiritual em meio a tanta realidade que nos dissipa a atenção e a concentração. Então, como é que a gente faz? É isso, é de todo o coração buscar para que a sua atenção não seja desviada. A sua concentração de buscar o alvo que é Cristo. Entendemos que para estarmos mais próximos de Deus, precisamos de um ponto de partida, que na verdade é uma constante, está em constante oração. Então, como é que você está em constante oração, pessoal? Tá? Eu vou dar essa introdução aqui, porque eu vou deixar para o próximo bloco, tá? Eu vou deixar aí as pessoas comerem, se acalmarem, encher a barriga, para não estar agoniada, tá? E eu também vou ali. Mas então, o que é estar em constante oração? Porque até a própria Bíblia diz, né? Orai e vigiai a todo tempo. Como é, pessoal? A gente tem distração, a gente vai fazer coisas aqui, mas o que é que ele está falando? Seu espírito está sempre em conexão, orando espiritualmente ali a Deus. É por isso que Paulo fala, né? Orarei em espírito
e orarei, né? Cantarei, fisicamente cantarei em espírito, orarei em espírito, né? Então, a gente estar em contínua oração. Isso é você, como é que se diz, vai fazer com que você esteja sempre conectado. Você vai para o trabalho, mas você está ali orando a Deus, conversando com Deus no Espírito. Então, isso é importante, tá, pessoal? Mas vamos falar disso no próximo bloco, né? Eu vou marcar aqui aonde eu parei, que eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá? Deixar aqui essas pessoas se acalmarem e a gente vai voltar para a gente continuar essa segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.